pertinente. Acho que a gente já tem uma massa crítica aqui de pessoas. Bom, primeiro, boa noite, espero que estejam bem, né, nesse frio aqui, pelo menos em São Paulo está um pouquinho assim, e muito obrigado por estarem compartilhando nesse momento comigo, nessa sexta-feira. E a ideia aqui é mostrar, o que eu vou querer fazer hoje é desconstruir, né, o título dessa disciplina, né? Então, eu quero que vocês saiam daqui, pelo menos hoje, sabendo o porquê da estimulação, o porquê da parte computacional e o que é que a gente está querendo em termos da parte de materiais, né? Então, novamente, essa aula ela vai estar disponível, né, para vocês no Moodle, que vocês podem acessar por outras plataformas, como, por exemplo, o YouTube. Tá? Bom, eu vou primeiro só revisar um pouco do que a gente havia comentado ontem sobre o curso, e se houver alguma dúvida, fique à vontade de fazer. Tá? A ideia do curso é, primeiro, né, dar uma base para vocês em relação a essas técnicas, né? A gente ser capaz de explorar essas técnicas através de um exemplo ou de alguns casos, e a partir desse conhecimento, então, a gente entrar em um lado de aplicação, ou seja, mergulhar no desconhecido, né? Então, usar, né, as técnicas que vocês vão ser expostos para aplicar em algum problema que ainda não foi pensado, ainda não foi, né? Nesse sentido, a gente vai começar com a discussão do sistema físico. Então, hoje eu já vou começar a trabalhar um pouco nessa direção, né? A introdução ao método numérico, da qual a gente vai estar abordando, e também vem uma parte da implementação numérica, do ponto de vista computacional, e também do modelo físico, né, que vai estar sendo usado para descrever aquele fenômeno, né? E daí a gente consegue, então, fazer a modelagem do sistema físico, né? Então, entenda o sistema físico, né, não só do ponto de vista da física, mas também da química e das ciências dos materiais, né, como um todo, né? E a gente vai, em função dessa modelagem, ser capaz de visualizar esses resultados usando diferentes técnicas, que não só o termo visualizar, né, no sentido de usar o sentido da visão, mas também outras técnicas, seja pela pressão, seja pela audição, né, olfato e assim por diante, né? No curso, a organização, como eu havia comentado ontem, vai ser sempre a aula seguida de um laboratório que a gente vai fazer em parceria, né, dessa maneira, nessa edição de 2020, vai ser remotamente, né? Entretanto, a gente vai conseguir, pelo que eu já tinha visto pelo formulário, né, nem todo mundo completamente já respondeu ele, mas eu já tenho uma ideia que acho que isso não vai ser um grande problema, né, para vocês. Então, na próxima semana, que de fato vai ser a nossa maior barreira de energia, né, no sentido de, se as coisas funcionarem semana que vem, está perfeito para o resto do semestre. E como eu havia comentado também, em termos da avaliação, né, a ideia aqui é que vocês saiam aprendendo e espero que também com novas ideias, projetos, né, e a gente vai estar elaborando atividades, né, de tal modo que possamos até trabalhar no artigo ou ao menos um rascunho de um trabalho que possa ser desenvolvido mais para frente. Acho que um ponto que vai ser importante na discussão de hoje, na próxima semana, que também eu já dei uma olhada na resposta dos formulários, foi sobre essa questão de ter um enfoque de um projeto mais acadêmico ou um enfoque mais pensando na parte de empreendedorismo. Então, até o momento, de onde eu vi no formulário, a maior tendência é pensar em termos de um projeto científico, né, super louvável, e que a gente vai elaborar, né, em cima disso na próxima semana. Então, se der tempo hoje, já apresento alguns dos temas, né, se não, a gente discute na próxima semana em maiores detalhes, alinhando, né, esses interesses que vocês teriam nas mais diversas áreas possíveis e imagináveis, né? Então, pode trazer para cá as
curiosidades ou ideias mais mirabolantes possíveis que a gente tenta adequar, né, seja na nossa capacidade de executar o projeto, seja na parte conceitual, né, de torná-lo interessante, né, do ponto de vista científico, ou mesmo em outras interseções, né, como ciência e arte, ou ciência, engenharia, design, qual área você achar mais interessante. Tá? Então, isso foi mais ou menos o resumo, né, da aula de ontem, né? Se houver alguma dúvida, questões, podem me interromper nesse momento, senão a gente pode dar continuidade ao que eu gostaria de estar apresentando na aula. Tá? Bom, essa foi a linha dos projetos, né, que eu havia... Isso é uma sugestão em função das áreas, né, que são prioritárias para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Obviamente, a gente pode sair dessas propostas, né, mas só para vocês entenderem também de como é que é o direcionamento, né, que está sendo dado do ponto de vista estratégico para, ao menos a nível do governo federal, né, para esse período. E a gente vai ver que a área de simulação, né, computacional de materiais, ela vai conversar com praticamente todas as áreas aqui, né? Então, sempre vai haver uma possibilidade da gente aproveitar, né, algumas das ideias e explorar diretamente, né, alguns desses temas, né? E uma das propostas que eu vou fazer é em cima desses tópicos, né, que estão aqui, e as técnicas da qual vocês vão estar sendo expostos vão ajudar, né, podem ajudar, né, a atacar alguns desses problemas. Então, essa é mais ou menos a ideia geral dos projetos, né, e que a gente vai discutir em maiores detalhes, né, ou ao final dessa aula, ou na próxima semana, né, para que você tenha um tempo também de refletir sobre o que gostariam de estar explorando nesse curso. Tá? Bom, então, qual que é o meu objetivo hoje, né? Ele é bem simples, eu vou usar essas 4 palavras, simulação computacional dos materiais, e a gente vai não perder, mas vamos explorar, ao menos aí ao resto até as 9 horas, em torno dessas palavras, né? Isso é importante porque eu quero esclarecer para vocês, do ponto de vista filosófico, o que significa simulação, né? Então, como esse conceito de simulação ele aparece e de que forma, né, ele pode nos ajudar a entender alguns processos ou fenômenos físicos. A segunda palavra que eu vou explorar é a questão da computação, da parte computacional, né? E aqui vai entrar um lado interessante da discussão, que a gente sempre pensava, né, a ciência em torno de 2 frentes, parte experimental, parte teórica, né? Vocês vão ver que apareceu uma outra frente, que é a parte de simulação, né? E hoje em dia tem uma 4ª frente, que é o uso massivo de computação, né? Então, talvez essa seja a primeira edição desse curso que a gente vai estar introduzindo, né, os conceitos de aprendizado de máquina, Big Data, né, Data Analytics, dentro da proposta de design de novos materiais ou do entendimento das propriedades e da caracterização desses materiais, né? E aí vem esse DOS aqui, né? Esse DOS, ele também tem uma importância grande. Eu lembro que quando nós estávamos propondo a disciplina, ficou a dúvida se a gente falava simulação computacional de materiais ou simulação computacional dos materiais. Quando você fala de, né, você acaba limitando um pouco qual o teu escopo, né? E aqui a gente, já pensando na evolução aí do curso e das técnicas, né, é de realmente ampliar, né, o horizonte em termos de aplicações. Então, por isso que ficou esse DOS. E, finalmente, a parte de materiais, né? Então, eu sei que na turma tem algumas pessoas da engenharia de materiais, né, são muito bem-vindas, e até gostaria de também ter, né, o olhar de vocês em relação a alguns desses problemas e fenômenos que a gente vai estar abordando aqui. E eu acho que interessante
exatamente da parte de materiais, vocês vão ver, ela acaba conversando com várias ciências, né? E também do lado de engenharia, e essa conversa com o setor produtivo. Tá? Então, nossa proposta hoje é exatamente tentar desconstruir o título da disciplina, e, ao mesmo tempo, eu vou estar apresentando, né, vai ser uma primeira abordagem em cima das técnicas que a gente vai estar utilizando, né, e da maneira como, já pensando nas aplicações que vamos dar, né, a essas técnicas. Tá? Essa é a proposta de hoje. Né? Bom, e aí, qual a filosofia do curso? Né? E aí eu trago essa imagem, que é uma imagem que eu acho lindíssima, né? Quem tem a oportunidade de visitar o Museu de Astronomia e Ciências Afins lá no Rio de Janeiro, né? Ele tem um vitral que mostra essa imagem aqui. Né? O que é que ela tem a ver com o curso? Né? Então, a ideia aqui é você ir além, ver, visualizar, né? Além do aparente, que é o que a gente observa. E muito do que a gente vai estar fazendo é exatamente isso, né? Caracterizando dentro de diferentes escalas, diferentes perspectivas, e tentar entender os mecanismos, né, e os fundamentos do que está por trás desses fenômenos. Né? Então, a filosofia desse curso, ela começa com esse olhar, né? É o que a gente usualmente usa em ciência, né, e usa na física. Né? Bom, só que esse olhar, ao invés de a gente, como está nessa gravura, né, a gente olhar para um lado mais cosmológico, astronômico, a gente vai olhar agora do ponto de vista molecular. Né? Então, para isso, eu preciso ir além, né, de uma visão, além do nosso cotidiano, né, que é entrar em escalas que são diferentes das escalas que nós estamos roteiramente vivenciando, né, onde tanto a parte espacial quanto a parte temporal, né, ela é muito diferente. E aqui, vários dos processos que vão estar acontecendo nessa escala são fenômenos que vão, de alguma forma, governar, né, o que a gente estaria vendo em escalas maiores. Então, a filosofia do curso vai nessa direção, é a gente entender os mecanismos, né, de um ponto de vista em diferentes escalas, particularmente olhando desde a escala molecular até o macroscópico, né? Então, aqui você tem a visualização, por exemplo, da densidade de carga, né, diferenças entre a maior concentração de elétrons ou não, né, onde seria sítios nas moléculas que poderiam ser mais reativas, né, como a molécula acaba sendo, a estrutura dela, né, acaba sendo alterada em função do ambiente químico da qual ela está. Tá? Então, essa é a ideia, né, a filosofia por trás do curso, que é olhar os materiais agora de um ponto de vista, né, atomístico, né, se você é o pessoal da física, né, que é curioso e já leu, por exemplo, o Final Lectures, ele tem uma frase que eu acho que é muito forte. Ele diz que se tivesse um conhecimento que a humanidade teria que guardar caso acontecesse um cataclisma, é que as coisas eram feitas de átomos. Né? E, de certa forma, eu sou forçado a concordar com ele, né, no sentido que, se você tem, né, essa ideia muito clara, você consegue descrever muitos dos nossos fenômenos, né, a boa parte dos nossos fenômenos a gente consegue caracterizar bem, né, e entender, né, o que é que está acontecendo, ao menos no nosso cotidiano. Tá? Bom, isso do ponto de vista filosófico. Na prática, né, aí vai para um lado mais de engenharia e design, né. Então, isso aqui eu trouxe um trecho de um filme que eu gosto bastante, do Homem de Ferro, e que ele brinca com a tabela periódica, né, ele pega o sério, aí pega o disprósio, junta, né, vê o que é que dá, coloca dentro do sistema dele, né, e, de alguma forma, essa combinação aí resultou em algo que traz energia para o sistema e resolve o problema dele do ponto de vista de materiais. Bom, o que vocês viram aqui, né, que é uma escolha, assim, apesar do Tony Stark, né, ele ser formado em física, engenharia, né, pela MIT,
ser bilionário, ter todos os recursos possíveis, a escolha entre você juntar sério, né, número atômico 58, com distrose 66, ambas terras raras, né? Para quem não conhece, o sério, ele é aquela pedra, quando você tem um isqueiro, né? A base dela é isso. E essa combinação, né, a partir de um cálculo que foi realizado aqui, né, no filme, e a gente vai fazer exatamente esse mesmo exercício quando a gente estiver fazendo a parte do método de cálculo de primeiros princípios, né? Ou seja, que é um exercício, né, vou até voltar aqui para... A gente vai pegar esses dois elementos, né, como ele fez aqui, né, que esse é o que é mais visual, né? Acho que vou dar até um spoiler para vocês, é possível que no próximo ano na USP a gente tenha uma coisa similar dessa forma, de poder selecionar, fazer, juntar exatamente como ele está fazendo aqui, né, e poder disparar um cálculo, que vai ser o que vocês vão estar fazendo, e resultar na estabilidade, né, as energias envolvidas desses materiais, né. Então, é um exercício que saiu, né, de um filme de ficção científica, mas que hoje em dia a gente consegue fazer, e consegue fazer na ordem de minutos, né. Essa combinação, né, vai ser possível fazer a nível atômico, né, e verificar a estabilidade desses materiais de uma forma mais... você consegue prever qual a estabilidade desse sistema, qual vai ser a estequiometria dessa liga sério-disprósio, se vai ser uma liga, né, se ela, de fato, vai... qual o diagrama de fases dela, né, qual vai ser como seria a estrutura dessa liga, e se de alguma forma, né, de fato, ela poderia estar tendo essa combinação desses elementos, poderia estar tendo seria um processo exotérmico, um processo endotérmico. Tudo isso a gente vai conseguir fazer do ponto de vista da simulação, né? Isso vai ser um exercício que vamos fazer com o cálculo de primeiros princípios. Exatamente isso que o Tony Stark fez no filme, né? Bom, aí entra, né, isso do ponto de vista filosófico. Qual que é a ideia? Entender os mecanismos, os vários modelos que a gente vai estar tratando, e aplicar isso para uma determinada condição, né? Eu queria gastar alguns minutinhos conversando com vocês sobre simulação, né? Porque eu não sei, a impressão que eu tenho, né, de algumas gerações para trás, é que existia um certo preconceito, né, com a possibilidade, né, de você explorar esses fenômenos a partir de simulações computacionais, né? Ou você era o gênio da matemática e conseguia resolver tudo do ponto de vista da solução analítica, né? Ou você tinha a mão cheia, né, para tratar os problemas experimentais, fazer suas medidas, seus instrumentos, né? E com isso todo mundo estava feliz na física. Então aparece, né, essa possibilidade de uma outra via, que a gente vai discutir até mais em detalhes daqui a pouco, né, que é a parte de simulação, né? E aí eu queria ser muito específico sobre o que a gente entende como simulação, né? Exatamente não criar nenhuma expectativa falsa, né? E, ao mesmo tempo, a gente entender nossas limitações, né? E quão importante vai ser a contribuição que pode ser dado a partir dessa ferramenta. Tá? Ela vai conversar com a parte de teoria, né? Quando a teoria não é capaz de resolver os problemas analíticos, ela vai conversar com a parte experimental, né, no momento que você quer entender os mecanismos, quer desconstruir alguns fenômenos de uma forma controlada, ou você não tem recursos suficientes, ou são situações onde experimentalmente seria muito difícil ou perigoso, né, ser feito, né? Ou você fazer uma triagem mesmo, né? Então, acho que a simulação ela carrega, né, esses benefícios, né, esse atrativo em relação à teoria e à parte experimental. E aí vale um ponto, uma discussão filosófica importante, que é a diferença entre simulacro e simulação, né? Então, eu trago aqui uma cena de um filme, que é um filme o Matrix, quando ele foi lançado, né, exatamente nesse ano aqui, eu acho que muitos de vocês ainda nem tinham nascido ou tinham acabado de nascer, né?
mas ele trazia uma discussão muito interessante, né, do ponto de vista filosófico, sobre o que é um simulacro e o que é uma simulação, né? Então, simulacro nada mais é, para quem não está familiarizado com a palavra, né, são cópias, né, que vão representar elementos que nunca existiram, né, ou você não teria nenhum equivalente na realidade. Então, quando você você joga um jogo de videogame, né, o que você está vivenciando é um simulacro, né? Quando a gente fala em simulação, né, a gente está tratando de outro efeito. O que a gente vai tentar fazer é imitar, ou emular, né, ou modelar um processo ou uma operação que ela existe no mundo real, né? Então, essa diferença bem sutil, né, ambas podem usar computadores ou outras formas de você experimentar, né, essas realidades, né, realidades alternativas ou outras realidades, mas essa diferença, eu acho que para vocês, quem for trabalhar, né, experimentar a parte de simulação computacional dos materiais, tem que ficar muito claro, né? A gente vai estar sempre falando de simulação, ou seja, a gente vai estar sempre tentando emular processos, né, operações que você existe no mundo real, né? Você pode criar outras situações, né, que não necessariamente se possa experimentar, né, na realidade, né, e isso poderia ser um simulacro, né, de tal forma que possa se conversar ambas situações. Mas aqui no curso a gente vai ter essencialmente tentando olhar, né, para o conceito de simulação no sentido de emular um processo que de fato existe na realidade, né? E esse termo simulacro e simulação, né, aí fica um spoiler para quem ainda não assistiu o filme, então me desculpem se for ver um spoiler, mas ele, no filme, se você for voltar a ver a cena no Matrix, lê o livro desse filósofo, Diane, que é onde o Neo ele guardava, né, os códigos da qual depois o Morpheus e a Trinity estavam procurando, e foi onde eles acabaram se encontrando, né? Então, esse termo simulacro e simulação, ele trata exatamente disso, né? Esse trabalho do Jean Baudrillard, ele tenta separar o que é um simulacro, o que é uma simulação, né? E no nosso caso, isso é extremamente importante, porque até, como eu havia comentado, o que eu estou querendo fazer nessa aula é desconstruir, né, o título da disciplina. Então, a gente está tratando de simulação no sentido que o Jean Baudrillard define, que é uma imitação da realidade de um processo que, de fato, existe, né, no mundo real, tá? E aí, com isso, acaba limitando até nosso escopo em termos do que a gente pode fazer. Bom, dito isso, né, entra um outro ponto. Aí vem aquela questão que eu havia comentado na aula passada. Eu posso simular a realidade, por exemplo, com a realidade virtual, né, criar outras realidades alternativas, outras situações que não necessariamente ainda existem na natureza, né? E aí vem um ponto importante, né, que é discutido nesse livro, The Computational Beauty of Nature, do Gary Fleck, que ele diz que ele argumenta essa ideia que a simulação ela se torna, né, uma forma de você experimentar um universo de teorias. Olha que bonito isso, né? Quer dizer, você pode propor que, do ponto de vista matemático, mesmo do ponto de vista físico, a gente tem N possibilidades, e a simulação ela vai entrar aqui como uma maneira da gente testar, né, essas teorias, né? E a gente vai fazer um pouco disso aqui no curso, né, no momento que você tem um material que pode não existir ainda na natureza, né? A gente consegue caracterizar esse material do ponto de vista energético, do ponto de vista da estrutura, saber, né, mesmo do ponto de vista da estrutura, qual seria a possibilidade ou a rota, né, de você estar sintetizando esse material, e é mais ou menos isso que é proposto aqui nessas ideias, né? Então, o que a gente vai tentar fazer é desvendar, de um ponto de vista da simulação, né,
o que está acontecendo em termos das interações dos materiais e a gente tem hoje em dia, né, poder de prever novos materiais. Então, essas técnicas aqui é o que eu vou querer estar mostrando para vocês. Então, do ponto de vista filosófico, né, a palavra simulação no curso, ela entende, né, que a gente vai estar querendo fazer uma emulação de um processo ou de uma operação, né, ou de um elemento que, de fato, existe no mundo real. Então, essa que é a ideia e que eu queria que ficasse bem explícita para vocês já desde o início. Né? Aí fica só uma provocação, né, que se você soubesse sobre como, de fato, a realidade funcionaria, né, se você escolheria a pílula vermelha ou azul. Né? Fica a deixa para assistirem, né, o filme do Matrix. Bom, essas ideias, né, elas não são uma brincadeira de ficção científica, né, vamos colocar assim. Na verdade, uma das questões, né, que está sendo, né, trabalhada hoje em dia, isso foi lançado nesse ano, em abril de 2020, né, e foi pelo Stefan Wolfram. Para quem não está familiarizado com Wolfram, foi quem fez o código, né, o software matemática, né, e a pergunta que foi feita, que ele se fez, né, e tem todo um esforço em cima disso, é se seria possível simular o universo em um computador. Né? Aí vem de novo esse conceito, né, de simulacro, simulação. Né? Então, dentro das propostas que ele vem trabalhando, né, então, se você tiver curiosidade, isso aqui foi lançado em abril desse ano. Né? Esse projeto de Physics, The Wolfram Physics Project, ele está usando técnicas como está no matemática, né, que ele vem explorando diferentes estruturas do universo e tentando ver se isso bate com o universo que a gente conhece. Né? Fica como curiosidade, quem tiver curioso pode olhar aqui nesse site, eu vou deixar disponível lá no site, no Moodle também. Né? E a gente teve o privilégio, né, há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, em agosto de 2018, né, o Wolfram, ele deu uma palestra aqui na USP, né, ele acabou colocando algumas das ideias que ele acabou lançando nesse projeto, nessa palestra ele já deu uma dica que estaria indo nessa direção, né, e se você for procurar, né, você pode assistir de novo essa palestra, foi gravada, né, e disponibilizada para todo mundo. Né. Então, o que eu queria trazer aqui, que é esse conceito, né, de simulacro e simulação, e o que a gente vai estar fazendo, né, é algo que transcende, né, a parte não só de materiais, mas ele envolve várias outras áreas da física. Né, e várias dessas técnicas que a gente vai estar usando aqui, né, ele também serve para alimentar nessa busca em termos de estruturas, né, seja do universo, seja dos átomos, moléculas, seja dos materiais de uma forma mais geral, né, e a gente aprender em termos da natureza. Né. Então, a questão da simulação, né, ela acaba se fechando nesse conceito. Né. Bom, aí vem entrar uma parte que é relativa à parte computacional. Né. Simulação você poderia fazer de várias formas. Né. Você pode, inclusive, experimentalmente criar uma simulação, né, de um determinado sistema ou determinado situação, fenômeno, né, e aqui a gente vai olhar para o lado computacional. Né. O que você quer dizer com isso, Bertrand? Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né, a gente vai começar com uma ideia, né, que é o que se pensou, né, cerca de exatamente 200 anos atrás, né, que é o que a gente chama de o sonho de Laplace. Né. Então, Laplace foi quem, ele teve um papel importantíssimo na física, que além de várias descobertas e desenvolvimentos matemáticos que ele fez, né, ele foi quem levou a física newtoniana para o continente europeu. Né. Então, antes estava restrito essencialmente ao Reino Unido, na Inglaterra, né, mas foi ele que traduziu o Principia, né, e distribuiu isso de uma forma mais efetiva. E aí ele, em função desse estudo do Principia, né, com o Newton,
ele propõe, que é o sonho, nessa proposta do sonho dele, e se você conhece, né, todas as forças, e conhecendo, né, dentro dessas forças, que é a natureza animada, as posições desses entes, né, que vão estar compondo, né, a natureza, né, e além disso, essa inteligência, né, que compreende as forças e ao mesmo tempo também ela é suficientemente grande para poder analisar os dados que estão disponíveis, né, você consegue entender os movimentos, seja de corpos cosmológicos, né, ou astronômicos, né, no universo, seja dos átomos, né. Então você, em princípio, seria capaz de conhecer, né, tanto o passado, o presente, né, e prever o futuro. Então, isso é uma visão muito determinística, né, Laplace, mas que ela traz algumas pinceladas, né, do que a gente vai tentar fazer aqui. É exatamente um pouco esse sonho dele, só que usando o computador, né, talvez conhecendo as forças e as posições, né, por exemplo, dos átomos, e você capaz de, talvez, prever as propriedades desses meus materiais, né? Então, ele contém nesse sonho também o nosso sonho no curso, que é, se eu conheço as forças de interação entre esses átomos de moléculas, né, eu vou ser capaz de entender a estrutura onde eles estão, como são a posição, a dinâmica deles, né, temporalmente, como também seria possível prever, né, a própria existência desses materiais, né, e as propriedades da qual eles estão inseridos, né? Então, essa é uma primeira provocação sobre esse lado computacional, é a nossa capacidade de poder calcular, né, e prever, dado que eu conheço as posições, posso determinar as forças, e se eu consigo analisar, né, eu consigo prever as propriedades desses sistemas. Então, de uma maneira bastante resumida, essa é a ideia por trás dessa discussão, né? Bom, saindo de Laplace, né, a gente volta alguns séculos, né, antes, e eu vou discutir para vocês a evolução em termos do ponto de vista científico, né? Onde é que entra a simulação computacional de materiais dentro de um contexto maior, né, sobre a história da ciência, né? Então, o primeiro paradigma que a gente tem, que é a ciência empírica, né? Então, isso foi o que deu base ao método científico, né? E, essencialmente, como é que a gente aprende sobre um sistema, né? A gente aprende fazendo experimentos. Então, se testa, né, verifica, mede, né, tenta correlacionar esses dados, né, se tem até um poder de predição, né, só que a questão toda é o que está por trás, né, de várias desses fenômenos que a gente consegue medir ou observar, né. Bom, em 1600, né, aparece uma outra possibilidade, que é o chamado um segundo paradigma, né, que é uma ciência mais teórica, no sentido que a gente vai procurar por modelos que vão tentar explicar esses experimentos, tá? Então, aí é onde entra, em grande parte, né, o poder da física, né, particularmente de sugerir modelos, né, que, de alguma forma, explicassem o que está sendo observado do ponto de vista experimental, né? Então, não significa que a gente está substituindo o experimento pela teoria, né? Significa que, né, com esses modelos, você é capaz de entender os experimentos e ganhar um poder de predição, né, em termos desses fenômenos, tá? Então, essa é um pouco a perspectiva, né, dentro desses quase 3 séculos que se passaram, né, desde 1600 até 1950. Né? Então, aqui, onde está toda uma descrição em termos da termodinâmica, né, da mecânica clássica, né, e vários outros fenômenos que, mesmo a quântica, né, que a gente teria desenvolvido, né, ao longo desses séculos, né?
Então, em 1950 acontece um fato importante, que é a disponibilização, né, dos computadores, né? Então, mas antes de passar a isso, vou comentar sobre os modelos, né, ou melhor, quais leis a gente estaria, vamos estar desenvolvendo aqui ao longo do curso, né, e que é mostrado nesse diagrama, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um tempo, tá? Ele vai desde segundos até 10 a menos 5, menos 15 segundos, femtosegundos, né? E a gente tem no eixo X, por exemplo, a parte espacial, né? E aqui envolve desde Angstrom, né, da escala atômica, né, até a escala do nosso cotidiano, né? Então, note que para cada uma dessas escalas, né, a gente tem uma teoria, né, ou você pode chamar um modelo, teoria, né, que vai tentar descrever os fenômenos que estão acontecendo nessa escala. Então, se estou falando da ordem de Angstrom, femtosegundos, né, eu tenho a mecânica quântica para me descrever, né, como o meu arcabouço teórico, né, para descrever esses fenômenos. E aqui o que eu vou estar procurando é resolver a equação de Schrödinger, né. Se eu andar um pouquinho mais em termos da escala espacial, né, de nanômetros a micron, né, para a escala de picosegundos, né, a nanosegundos, a gente tem a chamada dinâmica molecular, né, que vai descrever as interações e a dinâmica de átomos e moléculas, e aqui temos a equação de Newton, né. Então, mesmo, né, eu vou justificar isso mais para frente, né, que sendo um fenômeno que acontece na mecânica, a gente sabe que a natureza é escrita por mecânica quântica, né, muito dessa dinâmica que vai estar acontecendo de átomos e moléculas, ela vai ocorrer, né, usando as equações de Newton, né. Só que ela vai estar embebida, né, das forças que vão ser geradas, né, a partir da mecânica quântica. E se eu for subir na escala, né, eu já vou cair na escala da ordem de milímetros ou centímetros, né, e aí você já está falando de microsegundos, né, de situações da ordem de tamanhos de poros ou de particulados, né, e aqui a gente tem a teoria cinética, né, da qual foi discutida pelo Boltzmann, né. E, finalmente, se eu for olhar para o contínuo, você tem a teoria do contínuo, e, essencialmente, resolver a chamada equação de Navier-Stokes, né. Bom, no curso, cada um desses pontos, né, a gente vai tentar abordar, né. Se você não foi exposto ainda, né, a uma dessas metodologias, né, eu acho que a gente consegue, eu vou fazer um resumo, né, sobre esses pontos, e dessa forma a gente conseguir alinhar o método, né, o modelo, a teoria, com o que a gente vai estar tentando descrever do ponto de vista computacional, né. Então, acho que o Lauro fez um comentário interessante aqui no chat. Obrigado, Lauro, pela a validação, né, de Navier-Stokes. De fato, a gente consegue chegar até escalas bem menores, né, do ponto de vista espacial, só que, do ponto de vista espacial, e também quando você está em outras situações, como a situação de condições extremas, confinamento, por exemplo, não necessariamente Navier-Stokes funciona, né, e é necessário fazer um casamento entre esses dois modelos, tá? E quando eu estiver tratando da parte de multiscala, eu vou precisar, né, justificar isso. Então, isso ainda é um trabalho, né, uma linha de pesquisa que precisa ser desenvolvida, tá? Esse casamento entre essas várias escalas. Então, essencialmente, o que eu queria mostrar aqui nesse segundo paradigma, né, a gente tem uma combinação de modelos que a gente conhece da física, né, e que vamos usá-los como uma maneira da gente representar ou emular a realidade, né, e por isso a gente vai estar fazendo a simulação. Então, vou voltar várias vezes no curso a esse gráfico aqui, né. Então, vai ser como o nosso mapa, né. Então, a gente vai estar andando
não necessariamente nessa direção, porque aqui é mais fácil de entender, a gente vai fazer um pulo, né, daqui para cá e finalmente chegar na teoria do contínuo. Bom, então aparece um outro paradigma, né, que é a ciência computacional, ou seja, a introdução de simulações. Tá? E ela aparece, isso nos anos 50, por conta exatamente da possibilidade, né, você tem disponível um computador, né, por mais possa parecer primitivo agora para a gente, né, foi um avanço considerável em termos de possibilidade de cálculos. E se você for olhar, um dos primeiros usuários, né, dos computadores são os nossos, pelo menos para mim, né, alguns heróis da mecânica quântica, né, que foi o Fermi, né, e que ele usou para resolver alguns dos problemas. Até o Feynman, no livro dele, que ele conta sobre a história da vida dele, ele comenta, né, sobre como eles contribuíram, né, para a produção e a parte de processo mesmo da área computacional. Né? Então, você tem aqui vários de físicos, né, que acabaram se envolvendo já desde o início, né, da disponibilidade de você ter computadores, de poder tentar usar a simulação em prol do entendimento da física. Né? E aqui entra duas frentes que são importantes na parte de materiais, que é a chamada teoria do funcional da densidade, né, e a dinâmica molecular. Né? Por quê? Porque com a teoria da funcional da densidade, acabou permitindo que a gente pudesse resolver, né, problemas de mecânica quântica para indo além do que a gente aprende na graduação, que é o oscilador harmônico e o átomo de hidrogênio. Né? Então, com essa teoria, né, a gente consegue, e a implementação dela do ponto de vista computacional, a gente consegue agora, né, atacar situações que seriam como a reação química, né, o mesmo o entendimento determinação e estabilidade de materiais, a compreensão, né, por que um sistema é isolante, por que um sistema é metálico, por que um sistema é semicondutor. Né? Então, você ganha uma ferramenta que permite, de fato, agora fazer e abordar materiais. Né? Ao mesmo tempo, com a dinâmica molecular, a gente consegue entender a dinâmica desse processo. Bom, o que vai vir a ser, que é exatamente parte do curso, né? Então, uma grande parte do curso ela vai tratar desses métodos de simulação que são baseados nesses modelos e sempre, né, então nunca esqueçam disso, né, a gente não está substituindo experimentos, né, a gente vai tentar fazer, sempre está tentando validar, né, nossos modelos, né, e ao mesmo tempo entender melhor esses experimentos. Né? Então a simulação ela não entra com papel de substituição, mas sim de complementação, né, ao entendimento da natureza. Né? E aí, com isso, a gente vai fazer, vou voltar a essa questão dessas escalas. Né? Então, aqui, de novo, você tem a escala espacial e a escala temporal, e aqui são os vários métodos que a gente vai estar abordando ao longo do curso. Né? Seja cálculo de primeiros princípios, né, via mecânica quântica, né, seja cálculos, métodos atomísticos, métodos na escala meso, né, bem quanto os métodos no contínuo. Né. Bom, o que vem a ser cada um desses métodos? Né? Então, estou apresentando para vocês o que a gente vai ver ao longo do curso, né, em único slide. No caso do cálculo de primeiros princípios, né, o que a gente está interessado é, essencialmente, obter as propriedades eletrônicas, ou estruturais, ou energéticas. Ao mesmo tempo, entender reações químicas ou caminhos de difusão, por exemplo. Né? A grande vantagem aqui, e aí vem o nome primeiros princípios, ou ab initio, né? É que você não vai incluir nenhuma informação experimental a priori.
a única informação que a gente vai estar incluindo nesses cálculos é o número atômico, né, e quais elementos teríamos no sistema, tá? Então, olha o poder que você ganha, né, que agora, só conhecendo o número atômico dos átomos, eu sou capaz de obter quem é a estrutura eletrônica, quem que é a mesma estrutura do ponto de vista de arranjo, né, bem como a energética do sistema, sem incluir nenhuma informação experimental a priori. Entretanto, né, esses cálculos são relativamente caros, né, e o que vai ser feito nesse cálculo é porque a gente vai estar resolvendo a chamada equação de Schrödinger, né, ou seja, obtendo quem é a energia e quem é, né, a nossa função de onda. Se eu conheço a função de onda, o módulo quadrado dela me dá a densidade de carga, né? Então eu conheço a probabilidade onde os elétrons teriam maior probabilidade de estar no sistema, né? Então, portanto, consigo definir do ponto de vista físico-químico meu material, né? E para isso a gente vai usar a chamada teoria do funcional densidade, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse momento, né, que a gente vai ter toda uma semana só para tratar essa teoria, mas o que é importante ressaltar aqui é a capacidade que nós temos hoje em dia de prever, né, vários desses temas, resolvendo a equação de Schrödinger. Entretanto, isso é um cálculo relativamente pesado, né, e para isso você estaria limitado ou na escala nano, né, tanto de vista temporal quanto do ponto de vista espacial, e a gente não conseguiria tratar de muitos sistemas, né? Tem técnicas e truques que eu vou estar mostrando para vocês, que permitem que a gente possa ir para sistemas maiores, né? Mas ainda assim, a gente tem uma limitação computacional e uma limitação espacial, né? Bom, então para isso entra uma outra classe de sistemas, que é a chamada dinâmica molecular, né? Onde a gente vai estar tentando olhar agora na escala, em fenômenos, temporalmente, o que acontece em átomos e moléculas, né? E eu vou poder olhar para a termodinâmica, vou olhar para a difusão, os efeitos de transporte, interfaces, né, maleabilidade, os mecanismos da qual esse sistema vai estar se comportando, né, em função da temperatura, pressão, composição, seja lá o parâmetro termodinâmico que você escolher, né. O segredo aqui é que a dinâmica molecular, né, como o próprio nome diz, ele é um método que vai ser um método determinístico, né? A gente tem outras técnicas, como Monte Carlo, que ele vai ser mais estocástico, né? E o que a gente vai estar fazendo é resolvendo a equação de Newton, né, para os átomos e moléculas. Vem de novo, já vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, né, que como é que você quer me convencer que eu descrever os átomos eu posso usar as leis de Newton, né? Então a gente vai argumentar em relação a isso. E nas leis de Newton, né, essencialmente a maneira como você encontra as forças, você vai estar integrando essa equação, né, é através do gradiente da energia potencial, né? E nesse caso, essa energia potencial a gente consegue descrever, né, a partir de processos de mecânica molecular, por exemplo, né? Então, se eu conheço a interação entre o átomo A e B, né, eu sei que a distância de equilíbrio dele é B0, entre o B, C e D, né, você tem um certo ângulo de equilíbrio, né? Se você for torcer o teu sistema, né, ele vai ter uma resposta em termos de energia, e as interações entre todos os sistemas que compõem, né, o meu material, né, o sistema que eu estou interessado em descrever, né? Então, note que ele se assemelha muito, né, àquela ideia do Laplace, né? Eu estou realizando aqui o sonho do Laplace, né? Eu estou calculando as forças através do processo computacional, né, e conseguindo prever, né, o que teríamos em termos da resposta a uma determinada situação ou composição, né. Entretanto, de novo, né, mesmo esses métodos, né, você não vai conseguir descrever ainda, a gente não tem o poder computacional de descrever uma asa de avião completamente por átomos e moléculas, né. Essencialmente, você tem uma descrição
completamente atomística, né, de alguns sistemas, ainda é computacionalmente, não vou dizer impossível, mas muito difícil de ser realizado. Tá? Então, você tem uma certa limitação em termos da parte espacial e temporal, tá? E com isso a gente precisaria, né, ter outras técnicas que conversassem com escalas como na ordem de microsegundos ou segundos, ou da ordem de micro. Então, por isso que a gente vai usar esses chamados métodos mesoscópicos, né? E vão ser situações onde eu posso usar a informação que eu tenho do ponto de vista atomístico, termodinâmica, cinética, e acoplar dentro dessa metodologia. Então, a gente vai fazer algo parecido, eu já vou dar alguns exemplos, né? E, finalmente, a parte do contínuo, né? Que, no caso da rede Boltzmann, só comentando aqui, é onde a gente vai tentar entender, principalmente o comportamento de fluidos, né? Separação de fases, né? Você vai ver um caso que eu vou mostrar ainda hoje, né? A simulação de um sorvete. O que é um sorvete do ponto de vista de um físico, né? Além de ser... a gente poder entender por que um sorvete italiano é tão saboroso, né? Tem uma textura especial, comparado com alguns sorvetes que a gente encontra, por exemplo, aqui no Brasil, que ele é bem mais... com muito gelo, ou coisa assim. O que está acontecendo do ponto de vista do fenômeno ali, né? E que poderia melhorar de forma qualidade, e a gente vai fazer isso através de uma simulação, né? Usando informações que veio da dinâmica molecular e que veio da mecânica quântica, né? Então, você fazer a simulação de sorvete baseada em mecânica quântica, né? Esse desafio que eu vou deixar, fica como uma curiosidade que eu vou desenvolver aqui ao longo da aula, né? Bom, e finalmente, aqui o que a gente vai fazer é um mapeamento, né, entre essas várias estratégias. Uma estratégia de partículas, que é o que a gente tem na dinâmica clássica, né, na descrição dos modelos, com o mapeamento na rede, que agora permite que eu possa subir em escala, né? Então, essa vai ser uma das estratégias que a gente vai estar utilizando aqui no curso para isso, né? E como primeiro passo, né, eu vou só terminar com a parte do método contínuo, vou dar alguns exemplos em relação a isso, né? É a questão de como conciliar, de novo, a mecânica quântica com as simulações atomísticas, né? Então, como conciliar Newton com Schrödinger, né? E a gente vai ter uma aula especialmente para tratar dessas figurinhas aqui, ou seja, como, de fato, eu poder fazer uma descrição a nível quântico e convencê-los, né, que a gente vai estar resolvendo a equação de Newton, em parte, né, para entender o processo, né, de uma forma completa, né, em termos da dinâmica desses materiais e sistemas, né? Então, esse é um pouco das abordagens que a gente vai estar fazendo aqui, né? Esse slide eu vou depois tratar em outro momento. Bom, e aí chega um outro paradigma, né, que isso eu tive a oportunidade de vivenciar o nascimento e a evolução desse paradigma, que é exatamente o fato da gente ter agora muita informação, né, do ponto de vista da teoria do funcional da cidade ou da dinâmica molecular, né, a gente agora pode usar, né, essa quantidade de dados que foi gerada, né, e fazer uma ciência baseada em dados, né? Então, você ganha um poder preditivo, né, e você consegue criar relações entre diferentes propriedades, né, ou características desses sistemas, verificar se há alguma anomalia, alguma coisa diferente, e, obviamente, aí eu volto a realçar, né, a gente não está substituindo de modo algum os experimentos, bem como a teoria, bem como a simulação, né? É apenas uma ferramenta adicional que nos permite ir além, né, do que antes era possível fazer só olhando, né, para um cálculo, por exemplo, de cálculo de primeiros princípios ou a dinâmica molecular, né? Então, só para vocês terem uma ideia de qual estágio a gente está, né, isso é pouco falado, não pouco falado, mas muito pouco
e ainda entendido pela comunidade na física, né, que isso aqui é algo que está sendo construído e desenvolvido nesse momento, antes, né, se você olhar na biblioteca do IFUSP, né, várias teses de doutorado, de mestrado, era um cálculo de cálculo de primeiros princípios. Um cálculo. Era suficiente para você fazer uma tese de doutorado. Né, você vê quão difícil, né, ou complicado, ou exigente em termos do custo computacional era. Hoje em dia, né, a gente consegue fazer simultaneamente milhares de cálculos iguais ao que era feito, né, há 10, a 20, a 30 anos atrás. Né? Então, você ganha outra ferramenta na sua mão, né, que é ir além do que a gente consegue fazer, né, essencialmente só olhando para algo do ponto de vista da teoria do funcional da cidade. Tá? Então, nessa edição dessa disciplina, eu vou estar trazendo também essas técnicas, né, porque acho que elas são importantes porque a gente está observando, né, que essa é a direção em termos do que vai acontecer para a parte de materiais. Né? Se você não estiver, de alguma forma, conversando, né, entendendo, né, o que é que está acontecendo do ponto de vista de aprendizagem de máquina, ou Big Data, né, você vai ficar para trás, porque essa é a maneira, né, da qual muitos dos entendimentos estão sendo levados. Isso não significa, de novo, né, que você está esquecendo da parte da simulação, ela é essencial para gerar esses dados, bem como a gente não pode voltar ao modelo ptolomaico, né, de materiais, ou seja, não só você tem que ser capaz de prever, mas também tem que entender o que é que está acontecendo e validar, né, que é o que você tem do ponto de vista experimental. Então, eu quero ser bastante cuidadoso aqui nas palavras que eu vou estar colocando, que é exatamente essa combinação, né? Então, eu tenho um poder agora de predição, só que eu posso perder esse meu poder de entender os mecanismos, ou seja, você olhar atrás do aparente, né, que foi aquilo que eu tinha colocado no início da aula de hoje. Né? Bom, então, o que é que a gente tem em termos dessa nova abordagem do ponto de vista de dados, né, de aprendizagem de dados, ou aprendizagem de máquina, né, que vai ser a técnica que a gente vai estar usando. Né? Então, esse aqui é um diagrama relativamente confuso, né? Deixa eu tentar clarificar ele a partir usando aqui o pointer. Né? Então, se você olhar do ponto de vista de materiais, né, pensando se eu for desenhar novos materiais, o que é que tem que fazer? Né? Essencialmente, o processo, o que você faz você tem um processo que vai gerar aquele material, né? Pode ser metalúrgico, pode ser uma reação química, pode ser por batelada, assim, isso aí é um problema do pessoal da engenharia, da física aplicada, né, dos químicos, que é criar esse material, ou seja, fazer o processo desse material. Se eu tenho um processo, né, eu vou gerar uma amostra, né, e para isso eu consigo obter a estrutura desse material. Né. Então, como é que estão arranjados os átomos, qual é a estequiometria deles, qual é a natureza deles, se ele vai ser isolante, se ele é semicondutor, se é metálico, né, se ele é duro, né, isso aí já vai ser um outro ponto aqui em termos das propriedades. Né. Então, se eu conheço a estrutura, né, eu consigo agora obter as propriedades desse material. Então, eu consigo prever, a partir da estrutura, a propriedade. Então, note, eu estou saindo do processo, que me gera o meu material, eu consigo determinar a estrutura dele. Se eu conheço a estrutura, eu posso determinar as propriedades, né? E se eu conheço as propriedades, eu posso agora entender a performance. O que é que significa performance aqui? Significa que, se eu quero usar a uma determinada temperatura, né, eu não vou escolher um material cujo ponto de fusão vai ser acima, abaixo daquela temperatura de operação. Né? Então, muito da escolha do material, do design dele, vem em função das condições que eu quero usar. Né? E aqui a gente anda nesse sentido, que é a maneira como a física, a química, a ciência dos materiais pensa. É uma relação de causa e efeito, ou seja, se tem um processo, ele me leva a uma estrutura.
Se eu conheço a estrutura, ela me dá uma certa propriedade. Se eu conheço a propriedade, ela me leva a performance, né? Na engenharia, note como é que é a seta aqui, né? Você sai de muitas coisas, muitas possibilidades, né, de fazer esse processamento para chegar numa determinada estrutura, certo? Cuja a estrutura pode te levar a também algumas propriedades mais específicas ainda e que vai te levar a um conjunto de condições e aplicações. Essa a ideia, então a gente sai de muitos para um, né? Então, estou sempre, se eu caminho nesse lado, né, eu vou estar caminhando em termos de estar diminuindo, né, as opções que eu teria para os meus materiais. O olhar do engenheiro de materiais, de um bom engenheiro de materiais, né, vamos colocar assim, ele vai na direção oposta, né? Na engenharia de materiais, ou no conceito de design de materiais, o que eu estou interessado é qual que é a performance, ou seja, qual a condição que eu tenho. Então, para isso, se eu conheço a condição, eu agora conheço quais são as propriedades que eu preciso para que funcione bem naquelas condições, né? Bom, se eu tenho agora as propriedades, quais vão ser os materiais, as estruturas, né, que vão me dar aquelas propriedades? A gente cai nesse círculo aqui. Se eu conheço agora, sei qual é o meu objetivo, preciso saber quais são os desafios que eu tenho que cumprir, né? Conheço agora o material que cumpre esses pré-requisitos. O que eu preciso saber agora é como sintetizá-la. Tá? Então, note que é completamente diferente, né? Assim, do ponto de vista de design, você está olhando o processo agora como um usuário, né? Eu tenho um problema, preciso saber qual é a solução para esse problema, né? Se eu tenho essa solução, qual a ferramenta que vai me dar essa solução, e agora, como é que eu construo essa ferramenta? Né? Essencialmente, esse olhar de design, né? Particularmente dos materiais. Então, o que permite, aí vem essa relação, né? Processamento, estrutura, propriedade, desempenho, né? Que é esse diagrama que eu acabei mostrando para vocês aqui. Essa parte de dados, ela acaba sendo uma ruptura, um novo paradigma, porque exatamente ela vai atender a ambas as flechinhas, né? Seja do ponto de vista científico, né, ou seja, da relação causa e efeito, você pode gerar modelos que te permitam entender essa relação, como a propriedade depende do processamento, da composição e da estrutura, por exemplo, né? Da mesma forma, né, essa estratégia ela vai permitir que a gente possa inverter nossos modelos e, bom, você pode dizer agora, aí vem aquela coisa aquele comentário que eu havia feito sobre as startups, né? O que a gente vai vender, o que, entre aspas, não vender não, o que você estaria oferecendo, né, não é um cálculo de mecânica quântica. Você não vai dizer, olha, eu consigo resolver a equação de Schrödinger. O que a empresa vai querer saber de você é, olha, o meu problema, ela acontece em tal temperatura, tal pressão, é um ambiente altamente corrosivo, né? Aqui pode ter variações, transições de fase, né? A gente está tendo essa questão de o sistema, antes que deveria ser líquido, agora fica sólido, né? Beleza. Como é que eu resolvo isso? Né? Eu posso agora olhar com essa visão, né, de design, né? Eu vou olhar quais são as propriedades que vão atender essas condições e dentro dessas propriedades, quais estruturas teriam essas propriedades, né? E se eu conhecer as estruturas, como é que eu vou sintetizá-la, né? Então, note que é um olhar completamente diferente, né? Muito diferente, uma perspectiva diferente, não vou colocar um olhar, mas uma perspectiva diferente de como você vai estar tratando essas diferentes questões aqui, né? Então, isso é a ideia desse quarto paradigma, ela vai nessa direção, né? A gente usar os dados e poder tanto caminhar nesse sentido, da esquerda para a direita, quanto também da direita para a esquerda, né? Então, aqui a gente faz algo que é com um funil, né? Você vai escolher as propriedades e definir uma determinada situação, resposta,
E aqui você está escolhendo, né, quais... é como se você estivesse procurando um problema para o teu material, né? No outro caso, você está procurando a solução, né? Essa é um pouco a diferença entre essas distintas perspectivas aqui, né? E a maneira como vai ser feita, e a gente vai fazer isso também aqui no curso, né? Se eu quero descobrir um novo material, né, como a gente pode fazer, né? Se pode começar com um conjunto de materiais, né, criar um modelo preditivo para ele, né, ordenar a lista dos materiais que tem uma propriedade similar àquele modelo, né, e a partir disso fazer uma seleção e uma validação desse sistema, seja através de simulações, seja através de experimentos. Então, note de novo, né, a gente não está perdendo a gente não está substituindo, né, essa estratégia em relação à parte experimental com a parte de simulações. Ela é simplesmente uma ferramenta para você fazer uma triagem sobre as melhores opções, né, e se eu definir, que é esse ranqueamento, né, a priorização, né, se eu definir essa lista de prioridades, né, eu agora posso voltar, né, e ter mais, olhar com mais cuidado sobre, seja do ponto de vista de simulação, seja do ponto de vista experimental, né. Isso, uma vez que eu criei um novo material, um novo sistema, ele vai voltar para o meu banco de dados e eu consigo fazer agora, né, esse processo de forma cíclica, né. Então, certamente, um trabalho que saiu hoje, né, nesse sentido, usando a aprendizagem de máquina, o modelo de máquina, é um trabalho que vai estar evoluindo com o tempo, e seus dados também vão estar evoluindo, né, com o tempo. Tá? Mas nada, né, está substituindo, seja simulação ou experimento, é simplesmente uma questão de você tornar mais eficiente, né, essa procura em termos do melhor material, né, seja em termos do processamento, da estrutura, da propriedade ou do desempenho. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, qual que é a proposta aqui, né, e só finalizando que o que a gente vai fazer é exatamente isso, né, a gente vai trabalhar com um banco de dados de materiais que já existem, extrair esses dados, né, criar um modelo, né, a partir de aprendizagem de máquina, por exemplo, e tentar caracterizá-lo, né, avaliar esse modelo dentro de diferentes perspectivas e, quiçá, né, descobrir novos materiais. Então, é nessa direção, né, que estaremos explorando também o conceito da simulação computacional dos materiais, né? Adicionadas técnicas que a gente vai estar alimentando, criando esse banco de dados, seja a parte experimental, cálculo de primeiros princípios, dinâmica molecular, né? Você ser capaz de obter novos materiais. Então, essa é um pouco da filosofia do que a gente gostaria de fazer, né, no curso, e eu vou dar um intervalo de 5 minutos aqui para vocês, né, mas fiquem à vontade de perguntarem, né, e se tiverem dúvidas, né, então vou deixar aqui disponível para... Só vou parar a gravação nesse momento, né, e depois retomar daqui a 5 minutos. Tá?